Olá pessoal, aqui é o Sentinela e essa semana eu recebi um vídeo de que mostrava, né, um líder de seita chamando a IASD de seita. Aí Rodrigo Silva, se achando muito importante e inteligente, quis chamar a atenção desse líderzinho de seita. Mas o youtuber fantasiado de homem de Deus perdeu a oportunidade, como sempre, de não somente chamar a atenção do falso profeta e líder da seita da forma que a oportunidade necessitava, mas ao invés disso, deu um discursinho politicamente correto e cheio de cuidados culturais e argumentos fracos e humanistas, o que acabou dando a chance para o líderzinho de seita de dar uma invertida nele. O que fez o vlogueiro arqueólogo perder o rumo de casa e ficar em silêncio, em sua insignificância espiritual de sempre. Mas não acaba por aí. Como a invertida foi tão marcante, acabou dando coragem a outros falsos profetas vlogueirinhos da moda a também dar o seu golpe, tanto na IASD quanto no político e medíocre espiritual Rodrigo Silva. Isso tudo mostra que quando a oportunidade se apresentar, é melhor você ter coragem e a espiritualidade de Elias do que a insignificância espiritual de Judas, que era famoso, estudado, doutor, ganancioso, vaidoso e também político nas palavras. E sabemos que no final acabou traindo o Senhor. Agora vamos ir além e analisar não somente esse caso de forma isolada, e vamos à tendência que está se formando, e ninguém ainda falou sobre isso. O que aconteceu com o youtuber Rodrigo foi o segundo golpe a uma instituição que realmente e infelizmente se tornou uma seita, ao longo das últimas décadas. Mas para você entender a situação, você precisa primeiro saber o que é uma seita. Uma seita, em resumo, é um grupo de pessoas que seguem as ideias de homens e não de Deus. Entendeu? Vamos ver um exemplo na Bíblia. Em Atos 24, no versículo 1, diz o seguinte: E, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias, veja, o sumo sacerdote Ananias, desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Agora pula para o versículo 25, Atos 24, ou melhor, Atos 24, versículo 5. Diz o seguinte: Temos achado a este homem uma peste, e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita, veja só, defensor da seita dos nazarenos. Quem que era a seita dos nazarenos? Eram os cristãos, certo? Então olha aqui, perceba aqui que Paulo é acusado por um sumo sacerdote, ou seja, o presidente da Associação Geral da sua época, de ser uma peste, e que ele segue as supostas ideias errôneas de Jesus. Olha que interessante isso aqui. Quando aplicamos essa regra nas religiões de todo o mundo, você tem a ideia de quantas se encaixam nas características de uma seita, ou seja, de pessoas um grupo de pessoas que não seguem a palavra de Deus, que não seguem Deus de verdade, mas seguem as tradições e teorias criadas por homens. Você sabe quantas que se encaixam no perfil de seita? Sabe quantas? Eu falo para você, todas. Isso mesmo, todas. Não existe hoje uma instituição religiosa que siga toda a palavra de Deus e não tenha sido contaminada por teorias, tradições e crenças criadas por homens. A última instituição que o Senhor levantou nesse planeta para levar a verdade adiante, infelizmente também se tornou uma seita. Isso aconteceu oficialmente a partir de 1957, que resultou no lançamento mundial, no mesmo ano, de um livro chamado Questões sobre Doutrina. Esse livro foi o resultado de uma suposta discussão que incrivelmente é igual ao que está voltando a acontecer nessa semana. Um líder de seita e falso profeta, famoso na época com seu programa de rádio, falou que a IASD era uma seita. E no outro lado, um jesuíta infiltrado na instituição usou essa oportunidade para submeter a IASD aos caprichos e vontades de Babilônia. E assim rebaixou a norma bíblica a um ponto que se tornou o primeiro golpe que derrubou a instituição e que nunca mais conseguiu se levantar dele, colocando ela num caminho sem volta rumo ao humanismo, politicagem da moda e à opinião e caprichos populares, ao longo das últimas décadas. Em 1957, o jesuíta criador do Questões sobre Doutrina golpeou mortalmente a correta definição do que era pecado, por exemplo, a correta natureza humana de Jesus, quando a expiação se encerra, e a autoridade de Ellen White como profetisa do Senhor. Ele golpeou todos isso com esse lixo de livro chamado Questões sobre Doutrina. Esses pontos sofreram uma mudança satânica em suas definições que causou e está causando ainda hoje grandes problemas à instituição,
a partir dessa época se tornou cada vez mais humanista, apóstata, rebelde e perdida em temas simples e de fácil entendimento, e que antes desse lixo de livro eram óbvias e em harmonia com a palavra de Deus e também o Espírito de profecia. E hoje faz seus membros fiéis passarem vergonha todos os dias na TV, no rádio, em eventos aí ao redor do mundo e também através dos seus vlogueirinhos famosos que não conseguem chamar o pecado pelo nome, nem quando a oportunidade é esfregada nas suas caras de pau, certo? Então, pois bem, voltando aqui. Ali, naquele momento, em 1957, nascia uma nova teologia, uma nova instituição, que já estava passando por uma metamorfose diabólica antes mesmo da morte da profetisa do Senhor. A quantidade de jesuítas se infiltrando na instituição ao longo das décadas seguintes foi algo impressionante, subindo e se posicionando em cargos-chave. Foi exatamente o que faltava para acabar de derrubar uma instituição cambaleante. Que mesmo muito antes disso acontecer, décadas antes desse livro ser lançado, ainda tendo a porta-voz de Deus ainda viva, os falsos pastores da época dela odiavam os seus escritos e suas instruções. Odiavam. Ela era constantemente perseguida e ignorada por uma liderança doente e com muita sede de poder, fama e dinheiro. Só para você ter uma ideia do ódio por ela, essa liderança satânica chegou ao ponto de enviar ela para o lugar mais longe deles possível, que nesse caso seria a Austrália, o país mais longe da América do Norte, imaginando que dessa forma teriam mais liberdade para executarem seus planos doentes e, se possível fosse, teriam enviado ela até para a Lua, se fosse possível. De tão rebeldes que esses falsos profetas eram. E de lá para cá, por incrível que possa parecer, conseguiram piorar ainda mais, muito mais. Colocaram aquela pobre mulher que tinha uma saúde frágil, que já não era mais uma mocinha, num navio sem estrutura, que era o navio da época, que levava meses para chegar em seu destino e enfrentava grandes obstáculos no meio do mar. E perigos não somente para a sua saúde, mas também grandes riscos de perder até mesmo a própria vida. A realidade que ninguém fala é que eles enviaram ela para morrer no mar, mas ela foi protegida pelo Senhor e fez um trabalho poderoso e fantástico na Austrália. E isso mudou aquele país para sempre. O Senhor transformou a maldição daqueles homens rebeldes em uma grande bênção naquele país distante. Mas vamos voltar ao tema seita. A menina dos olhos de Deus não é a instituição. Não é uma instituição, muito menos uma seita. Mas, infelizmente, como pudemos ver, a instituição se transformou verdadeiramente em uma seita. A partir do momento que alteraram a definição de pecado, e para sustentar isso precisaram mudar a natureza de Jesus, tornando ele agora um modelo incapaz de ser seguido, porque dentro das teorias doentes criadas pelos falsos pastores, Jesus tinha vantagens celestiais, e por isso conseguia ficar sem pecar, algo que a maioria então não poderia seguir. Entendeu a sutileza e, ao mesmo tempo, um engano diabólico mortal? Você entendeu? Resumindo, se Jesus veio com uma natureza divina, sem propensão ao pecado, ele não pode ser o nosso modelo perfeito. E muito menos pode ser um sacrifício perfeito. Portanto, não precisamos parar de pecar porque ele sabe que de nossa fraqueza e nos perdoa. Entendeu onde vai essa teoria maluca? Entendeu por que temos tanto pecado hoje na instituição e como os falsos pastores, possuídos por demônios, abrem a boca nos púlpitos e falam abertamente que é impossível parar de pecar e por isso desista e continue pecando porque eles dizem que Jesus é perdoar no final. Se você já ouviu isso de alguém, saiba que que não é um ser humano falando, não é, mas sim um demônio. É simples assim. Continuando aqui. Aí, depois de tudo isso, eles não satisfeitos, eles vão lá e atacam a base do adventismo, de uma forma bem pensada, bem elaborada e arquitetada, dizendo que Jesus terminou seu trabalho na cruz, dessa forma 1844 se torna um erro, e a Igreja de Deus é somente mais uma no meio de tantas filhas de Babilônia, e não uma instituição profética e levantada por Deus em um período profetizado, e que Jesus não está hoje nos justificando por nossa fé diante do Pai. Entendeu o quão destrutivo e bem pensado isso foi? Perceba que esse livro não foi criado de repente, naquele ano de 1957, não. Ele já estava pronto e foi muito bem planejado há muitos anos antes, esperando uma crise como que foi criada entre esses dois jesuítas, de ambos os lados da discussão, para que assim tivessem alguma desculpa para ser introduzida essa abominação cancerosa no meio da instituição, destruindo ela por dentro. Olha como foi bem pensado. E para fechar com chave de ouro,
Esses jesuítas diabólicos, em altas posições na instituição, para conseguir passar toda essa loucura e não ter nenhum protesto contra eles, vindo dos membros, que tinham os escritos do Espírito de Profecia, que claramente mostravam justamente o contrário de tudo que esses falsos pastores estavam querendo introduzir na instituição, eles foram lá e transformaram então a profeta do Senhor em uma simples conselheira velhinha, sem saúde, sem estudos, e por isso ela não deveria ser mais ouvida pela instituição. Entendeu? Você entendeu como é que funciona essa mudança diabólica dentro da instituição e que poucas pessoas sabem? Entendeu como é que a igreja, a menina dos olhos de Deus, passou de uma igreja para uma instituição e de uma instituição para uma seita? É algo claro como meio-dia, simples de se entender. Isso são fatos, nada mais, nada menos. Depois disso acontecer, se dividiu dois grupos dentro da instituição. O grupo número 1, aqueles que viram o erro e não aceitaram a nova seita que nascia, em cima das tradições e doutrinas criadas por homens rebeldes e sua nova teologia. E o grupo 2, que são os papagaios de pastor e de instituição. Aqueles que passaram a aceitar tudo que a liderança e a instituição apresenta. Essas são pessoas extremamente institucionalizadas, passaram por uma lavagem cerebral durante anos e são incapazes de pensar por si mesmos ou de estudar algo sozinhas. Têm um intelecto baixo ou uma grande preguiça de estudar e assim preferem terceirizar o seu conhecimento, acreditando em qualquer asneira que um falso profeta diz. Esses indivíduos olham para a instituição e acham erroneamente que aquilo é uma igreja. E ainda chamam a instituição de a menina dos olhos de Deus. E que ela nunca irá cair, sendo que a realidade terrível é que ela já caiu há décadas atrás. E a grande maioria não acordou ainda para essa realidade. São pessoas confusas, iludidas, perdidas, repetem como um papagaio os erros que são ensinados por pastores, cujo único e terrível interesse é de manter os membros na ignorância, para que os membros continuem sustentando os seus luxos e vícios. Em breve, eu vou apresentar uma parte da história de Elias e você verá quem são esses supostos homens de Deus de hoje. Quanto ao grupo número 1, os que não aceitaram a nova seita, que se formou em 1957, os jesuítas tinham um grande plano B. Eles conseguiram vencer essas pessoas com o tempo, mudando as faculdades de teologia, formando falsos pastores que saíam de lá cada dia mais relativizados, cada dia estudando menos e menos o Espírito de Profecia e mais os livros do mundo, cada dia menos Bíblia e mais das boas obras e ações sociais. Dessa forma, eles foram mudando pouco a pouco e acalmando o grupo que não aceitou a nova seita e a nova teologia. Eles iam diminuindo a norma cada dia mais e relativizando tudo quanto possível, até que finalmente chegou em nossos dias e vemos o jeito que está a instituição. Os falsos pastores e os supostos cultos de hoje. Para quem já frequentou um templo pentecostal, um templo católico ou um terreiro espírita, como eu, por exemplo, sabe que não existe mais diferença entre eles. Estão todos harmonizados e fazendo os mesmos erros. O mais interessante é ver que esse assunto de 1957 volta à superfície agora, muito bem arquitetado, orquestrado, compondo vários falsos profetas e suas seitas e acusando a IASD de ser uma seita. Ou seja, o sujo falando do mal lavado. E isso tudo mostra a todos o nível de ignorância bíblica e histórica, a vaidade e a sede por seguidores, de ambos os lados, exatamente como aconteceu em 1957. E na sequência, de repente, se cria um caos doutrinário e acusatório dos dois lados. E a pergunta é, por que isso agora? Por que isso está voltando depois de mais de 65 anos? Por que esse assunto? Por que, de repente, todos os líderes de seita voltam a fazer essa acusação? E juntos? Por quê? Eu te digo por quê. O fim se aproxima muito rápido. O final do 6º milênio está às portas. Você acreditando nisso ou não? Os 120 jubileus profetizados por Deus para o homem pouco antes do dilúvio está chegando ao seu fim. E o 7º milênio, o milênio sabático, bate às portas. Tudo o que precisar ser sacudido, sacudido será. Tudo o que está oculto será revelado. Essa troca de farpas entre seitas é obra do Senhor. Deus, antes de fechar a porta da graça para a instituição com a lei dominical, ele irá dar o último aviso aos papagaios de pastor. E isso mostra a grande misericórdia que o nosso Deus possui. Até mesmo com esses cheios de vícios, cúmplices do mal, lentos de raciocínio, rebeldes contra a verdade. Os quarta dose, os quinta dose. Isso mesmo. Deus irá dar a oportunidade para eles verem a sujeira que eles estão idolatrando e chamar sua atenção aos fatos históricos e doutrinários. Essa briga
entre falsos profetas sobre quem pertence a uma seita menos seita do que a outra, essa discussão tem a mão de Deus nitidamente nela. Ela veio para dar o golpe final, uma instituição vazia do Espírito de Deus, numa instituição rebelde, humanista, politizada e adoradora de Baal. Jesus disse: não sobrará pedra sobre pedra, e tenho falado isso há muito tempo. A verdade virá à tona, de um jeito ou de outro, e a quantidade de podre que será encontrado e denunciado encherá a terra com o mau cheiro. E assim as pessoas de ambas as seitas terão que decidir: eu vou aceitar que estou seguindo a uma seita adoradora de Baal, abraçar ela e ir para o abismo junto com ela, recitando o mantra, ela é a menina dos olhos de Deus e nunca vai cair, ou eu vou acordar para a vida e adorar o Senhor da forma correta. E isso de ambas as seitas. O sai dela, povo meu, vai acontecer em todas as religiões. Todas. Você acreditando nisso ou não? Acredito que toda essa discussão de seita irá evoluir para a questão do sábado também, sobre a imortalidade da alma também. E isso, meu amigo, é algo profético. Vamos observar. A verdade que muitos já sabem é que hoje nós não temos nenhum falso pastor capaz de justificar ou explicar de forma espiritual e não politizada a verdade sobre o sábado e a verdade sobre a doutrina da imortalidade da alma, para que o povo de ambos os lados das seitas acreditem e sejam convertidos. Em ambos os lados temos os vlogueirinhos preocupados com popularidade, fama, dinheiro e o politicamente correto. E isso faz com que a verdade seja ofuscada e não brilhe com a intensidade que é necessária. Pois a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Um homem de Deus de verdade sempre será impopular e perseguido. E esses líderes de seita não querem isso nunca para eles. Entendeu? Os líderes de seita, vlogueirinhos, gostam de fama e aceitação popular. Por isso o vlogueirinho arqueólogo tomou uma invertida de um líder de seita medíocre. E ainda está tomando de vários outros líderes de seita vlogueirinhos medíocres também. E ele vai apanhar mais e mais, até finalmente pedir perdão por sua covardia em não chamar o pecado pelo nome correto. Ele realmente acha que, estando em cima do muro e sendo politicamente correto, irá conseguir convencer alguém e ainda receber aplauso dos seus seguidores. Quanta inocência. Já passou da hora desse pessoal crescer, virar homenzinho de verdade e se posicionar ao lado certo da história. Parar de fazer dancinha e de querer falar bonito e cheio de humanismo para assim receber validação e aprovação popular. Eles precisam começar a falar a palavra de Deus e da verdade presente, e isso tudo com o sonido correto da trombeta, antes que a porta da graça se feche para eles também, evitando assim de irem para o abismo cheio de seguidores, de dancinhas e de aplauso. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Nada. A gente se vê na próxima.